Oi, eu sou a Edna Yumi Onodera, estou aqui com a Camila Lia para fazer o lançamento do livro do AIP 20 anos e a gente vai falar sobre o volume 3. E o que foi mais desafiante para a gente, o que foi mais motivador dessa experiência de produzir essa publicação? Foi reunir as pessoas, escolher os projetos dos quais a gente escreveria, conversaria. Foi um desafio imenso também escolher as imagens. A gente sempre tem muitas imagens. Então, onde estão as legendas? Quem fotografou, de quem que aparece, também foi desafiante, mas também foi muito prazeroso, porque mexer com todos esses materiais, com as publicações também, os materiais educativos, aguçou a memória, fez a gente lembrar de situações muito bacanas desse processo todo, dessas histórias todas em muitos lugares, com muitas pessoas. Então, eu diria que esse foi um momento também assim de ebulição e que a gente estava ali no período da pandemia com o coração agoniado, mas ao mesmo tempo se conectando, trocando essas lembranças e essas ideias de como o livro poderia ir se organizando, né? Tem isso. Olhando as imagens, a gente dispara várias histórias, né? E aí também a gente teve uma outra decisão, assim, que até a gente, para lembrar as pessoas, assim, que a gente conheceu tanta gente no projeto, né? A gente trabalhou com tanta gente que a gente não se arriscou a listar o nome das pessoas, porque a gente podia deixar escapar alguém. E acho que seria um pecado, assim, né, de fazer uma lista e esquecer de alguém. Então, a gente primeiro então tem essa coisa de agradecer a todo mundo que a gente conheceu, que passou pelos projetos e que a gente conseguiu ter trocas, né? A gente teve muitas trocas de experiências e muitas formações que são isso, assim, né? Da mediação mesmo. Como a gente organizou o livro? A partir de conversas com o grupo todo da EP, que juntos nós estávamos organizando os 3 livros do CCBB, do Museu da Cidade e do SESC. Então, a gente priorizou algumas situações, algumas experiências em comum, como, por exemplo, a formação dos educadores, que sempre para a gente foi assim, o coração da EP. Então, nesse volume do SESC, a gente tem alguns textos com contribuições de educadores, de supervisores, de formadores que atuaram conosco em diferentes projetos, né? Então, a gente lança uma luz, assim, tem uma tônica nesse nosso trabalho de formação de mediadores. É uma reflexão importante, assim. A gente só vai conseguir olhar que isso está nos livros depois que ele ficou pronto, assim, né? E o quanto essa parte da formação inicial, continuada, final, avaliativa, de troca, também é um processo de formação que a gente propõe, né? A Ana Mara estava lembrando que a gente queria fazer reunião todo dia, lembra? Era importante fazer o alinhamento de reunião todo dia. Depois ele foi ficando mais escasso, a gente foi alternando, se concentrando, mas tentando reunir, né? Aí a Valéria e o Anderson estavam lembrando como era difícil no começo do projeto do Museu da Cidade fazer essa coisa acontecer, porque era todo mundo espalhado pela cidade e a gente não tinha como reunir, porque tem essa coisa de estar presente nos lugares, né? E aí a gente no SESC tinha essa questão que a gente percebeu muito da parceria, que a gestão acreditava nesse poder importante da arte-educação. Então a mediação ela não acontecia só quando a gente era chamado para trabalhar junto, né? Acontecia lá de cima, assim. Acho que tinha um olhar para a gestão e para a importância da arte-educação que vinha de vários lugares, né? Assim, são várias camadas que criavam esse território de formação importante que o SESC foi. Então,
perceber como é que ela se organiza tem a ver com as decisões que são tomadas em relação à importância da educação na cultura. Né? O que é a cultura, como é que a cultura educa e como é que a educação também contribui, né, forma para a cultura. Aí a gente está olhando aqui o sumário, só para lembrar dos capítulos, que foram 13 capítulos. A gente tem no começo, então, a Kelly participando desse olhar, né, de quem é parceiro de dentro do SESC, convidando a gente para trabalhar junto, mas também pensando em educação. Aí tem o Sidney e a Jaque, que foram educadores, e são pesquisadores, e são artistas, são trabalhadores da área de cultura e de tecnologia, e que dão, né, um depoimento aqui, então, de Pernambuco para São Paulo, o que são esses deslocamentos, né, no Brasil. A Jaque, que é uma pessoa muito especial, né, hoje nem tá no Brasil, e tem uma trajetória poética muito bonita. A Nara, o Arthur, né, que participam comigo no projeto do Rosa Branca no Sesc Itaquera, e aí eu também vou entrevistar o Mário, o Odilei, que ajudaram a gente a escrever sobre esse capítulo, né, desse projeto de homenagem a um personagem do esporte no Brasil. Tem um material maravilhoso que a gente desenvolveu com o Gustavo, né, Gustavo Pequeira. Então, a gente fez a concepção de um material com jogo para professor, e aí a gente teve um design maravilhoso, que é o Gustavo, que faz também os livros pra gente. E depois vem a gente contando um pouquinho do Linha de Histórias, né, que Camila também ajudou a escrever. Um capítulo que foi feito assim, de uma forma bem criativa. A gente fez, na época, a formação de educadores da exposição Linhas de Histórias, que percorreu alguns SESCs. Foi uma exposição itinerante. E aí nós escolhemos 5 pessoas que participaram dessas exposições na supervisão, no educativo, na formação, pessoas da equipe do SESC para compor esse capítulo, e eu pedi que elas, foram 5 mulheres, eu pedi que elas relatassem sobre a experiência delas num texto escrito à mão, porque tinha a ver escrever à mão com o título da exposição e com o teor da exposição, que era sobre desenhos. Então foram essas colaboradoras que contribuíram para esse capítulo, que está bem bonito. E das educadoras e das equipes do SESC também, que estão sempre ali no dia a dia com o público, com as crianças das escolas, com os professores. Então são outras camadas, né, de vivências, de oficinas, de visitas, que vêm à tona nesses textos todos, né, para além do Linhas de Histórias. A gente depois tem uma sequência, 2, 3 pessoas falando sobre o Congresso de Arte e Educação, que foi feito no Vila Mariana, e aí também, por coincidência, esse congresso que a gente ajudou a produzir, né, conceitualmente, com a Ana Barbosa e toda a equipe do SESC Vila Mariana, aliás, todo o SESC se envolveu, né, para a realização desse congresso. A gente, nesse evento, comemorou 20 anos de um outro evento que também formou muita gente, que ele é aquele Compreensão e Prazer da Arte. Então a Maristela vai contar desses 20 anos, que é do primeiro congresso para o segundo, de 20 anos depois, né? E aí tem a Maristela contando, e aí o Fábio evocando memórias também, né, do presente e do passado, e a Rocio, que fez um texto também em espanhol e traduzido pelo Sidney, da participação dela com uma latino-americana, né? Ela é Colômbia, e ela também participa desse texto. Aí na sequência a gente tem o Trocas e Olhares, que é um projeto importante, que também levou bastante tempo para ser feito. A gente colaborou com parceria mesmo na produção dos textos, né, e no design desse material, e depois com a realização dos encontros com os professores. Então tem o Eric voltando a falar desse material, porque foi ele que, né, fez o texto com o Heitor, que também já está com outra idade, né? E com a Cris Coutinho. Com a Cris Coutinho, é verdade. E
Aí tem o Rodrigo Monteiro, que é o nosso parceiro também, que trabalha com a gente, vai e volta, está com a gente junto, trabalhando. Ele realizou vários encontros de professores e convidou os professores que participaram de uma das unidades do SESC, que é o SESC Santo André, e para contar essa experiência do que foi esse material para elas na sala de aula. Aí tem outro texto bem bacana. É um capítulo também, de novo, muito bonito e foi bastante trabalhoso também, porque a gente precisou fazer uma seleção de professores que tinham participado dos encontros, mas que também estavam disponíveis para escrever e colaborar com essa publicação. Então, a gente precisou de um tempo também de idas e voltas, conversas, ajustes, até chegar num formato que também contemplou, além das narrativas deles, de como o Trocas e Olhares reverberou na sala de aula, né, eles também contribuíram com imagens, com registros que eles realizaram durante os encontros no SESC, registros de sala de aula. Então também é um outro capítulo, assim como todos os outros, assim, recheado desses detalhes muito bonitos que as pessoas foram juntando, tirando das gavetas, abrindo os cadernos para compor visualmente também a publicação. E ficou bom, né? Ficou bonito. Aí, no final, a gente inclui um textinho do Moa, do Arthur e da Ana Malha sobre acessibilidade. Acessibilidade como proposta de trabalho, né? E aí tem a Ana Malha nessa condição que ela própria, né, se tornou uma cadeirante, muda, né? E daí tem. Aí a gente conseguiu, no final do livro, organizar a lista de todos os projetos que a gente realizou no SESC. E a gente ficou surpresa com a quantidade de coisas. E aí, é isso. Dá uma outra publicação. Daria uma outra publicação, falar de todos os projetos que a gente... Então foi, para dizer, né, difícil escolher. Acho que tinha muito projeto que a gente tinha muito carinho. E acho que não caberia mesmo em um livro só, né? A gente tem que mesmo se procurar continuar fazendo esse tipo de coisa, que é registrar as histórias e as pessoas que participam dos processos. É uma parte bem importante. E aí dizer que a gente tem muito a agradecer as pessoas todas que participaram. Então, a gente não vai lembrar de todos os nomes, mas a gente tem no rosto, na retina, muita gente, assim. A gente tem, se a gente olhar pelas fotografias, a gente vai lembrar de muita gente que passou e que também a Feito Regina lembrou. Estão em lugares estratégicos, também colaborando para a educação de outras pessoas. Então, acho que a gente tem muito dessa troca. E não é uma coisa que é de cima para baixo, né? A gente sempre tentou muito ser transversal, né? Assim, ser horizontal, assim, para dizer mesmo que o mesmo da visita, né? A gente escuta, espera que o outro contribua para uma conversa, né? Então acho que o livro tem esse tom, assim. Então a gente fez o livro também em forma de mediação, né? E ele o livro é uma forma de comemorar e ele funciona como um imã também. Então, volume 3 chama-se 2006 a 2021, Labirintos da Memória, Cultura e Arte e Educação AIP no SESC. Todos esse título comprido tem muitas conexões. A palavra labirintos, que está na apresentação, a coisa da memória, né? A ideia do labirinto veio da exposição Labirintos da Moda de 96 no Sesc Pompeia, que depois itinerou por outros Sescs e foi coordenado pela Ana Malha, junto com Cris Rizzi, Cildo Oliveira e, enfim, mais outras pessoas, né, de um projeto bem grande que a gente não viu. Você chegou a visitar essa exposição, Labirintos da Memória? Acho que era uma exposição da moda, Labirintos da Moda. Labirintos da Moda. Tinha Glaucia Amaral, a Cláudia Tônia, Ana Meia Barbosa na curadoria. O Sesc Pompeia fazendo uma grande exposição, como era já interativa, com esses espaços de troca e tal. E aí a gente nem era formado um coletivo ainda, mas essa experiência do Labirintos é contada por Ana Mara e tem a ver com toda a nossa trajetória.
Então né? A gente está falando ali de década de 90, esses educativos nascendo, com essas pessoas fazendo a formação dos monitores na época, depois dos educativos. E a gente, conforme vai estudando, escrevendo as nossas pesquisas, doutorados, ou nas conversas mais informais, a gente vai se dando conta, né, da grandeza dessas experiências e da importância delas na história da mediação por todos esses espaços, né? Então, a ideia de labirintos também é porque a gente entra e se perde um pouco, se encanta, se desafia, e mesmo. Podem ter muitos outros labirintos. E aí tem essa coisa da gente talvez encontrar saída, talvez não. Talvez não, acho que essa parte foi divertida, assim, né? A gente encontrou um caminho e... se arriscar e traçando essas trajetórias, essas migalhas, esses pedacinhos, essas pedras que a gente foi encontrando para contar, né? Então é isso. Tá bom? Então depois vocês curtem lá, abaixem os volumes, vai estar na descrição do vídeo, a gente vai colocar todos os links, vai ser gratuito, é só citar fonte se você quiser usar. E a gente pretende depois, quem sabe, imprimir esse projeto para ter um material na mão, tá bom? Obrigada. Congresso que a gente realizou junto com o SESC, foi em 2019. Eu fiquei na dúvida, eu não quis falar nenhuma data, porque eu falei, vou me fica aí no off, né? Essa parte do congresso era assim, a gente quando foi realizado... Quer fazer um making off disso aqui? Pra mostrar quanto que a gente vai questionando. Porque a gente precisou organizar o livro, né? Essas coisas de data são complicadas. Quando foi realizado no Vila Mariana, que foi 2019, já tinha sido 20 anos o primeiro congresso. Então foi em 2009. 2009. É muita coisa. O Guilherme era estagiário. Então. No primeiro ainda congresso. não tinha computador, nada disso, não tinha. A gente recebeu encartes com todos os textos de participantes, assim, nossa, estrangeiros que marcaram, né, a nossa formação, porque depois a gente ficava reutilizando. Tem um texto lindo lá da Regina Machado. Não, quando a gente foi fazer esse último congresso, tinha uma coisa que era assim, a gente entrou em contato com várias pessoas importantes para poder ajudar a divulgar. A gente descobriu que a Gisele Cato, do Arte 1, participou desse congresso. Nossa! Então, ela disse assim, quando a gente entrou em contato com o pessoal da Arte 1, ela falou assim, nossa, esse congresso foi revelador para mim, foi transformador. Assim, como essas coisas de eventos são muito importantes, assim, né? E acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi, assim, a Ana May de verdade, e a Cristina Riz, e aquelas mulheres todas poderosas, Machado, assim, né, que a gente fica impactado. Foi muito marcante. Existe gente que fala, que pesquisa, que pensa, que faz de verdade. Não, assim. E tem essa coisa, por exemplo, que a gente também vai aprender, né? Que fazer história não faz história só contando da memória da gente, porque a memória da gente é muito traiçoeira. A gente tem que ir mesmo atrás de documentos, a gente tem que ir mesmo atrás de coisas, de registros, né? A gente tem que ir nas pastas, sabe? Nos projetos em si, nos escritos. Por isso que a história da escrita, né, desse texto, o livro, esse formato, é um documento importante, né? Então a gente também vai aprender com o tempo.